Dalila, Aline já chegou. Não sou ninguém pra vida com Oi! Boa tarde! Boa Tudo tarde! bem, Mi? Tudo jóia e você, Aline? Hoje a gente tá num climinha mais light, um clima mais de aconchego. Isso mesmo. Ei, Ariane, bem-vinda. Tá dando pra ouvir a música aí? isso mais depressa. Tá, eu tô conseguindo ouvir. Você tá me ouvindo bem, Aline? Porque tô com esse fone. Tá jóia? Tá bom, tá bom. Ei, Elaine! Elaine, Ei, bem-vinda. gente! Eu tô aqui nesse embalo. Hoje a gente vai nesse embalo, né, Mi? Sim, um embalo de alto amor, autoaceitação, autocuidado. Autoaceitação. Tem tanta coisa nisso daí, né? Tem. Gente, vocês conhecem essa música? Essa música que tá tocando, tá dando pra ouvir, gente? Conta pra gente, vocês que estão entrando, se tá dando pra ouvir. Bom, eu quero que vocês sintam o que ela tá dizendo. Conhece, Elaine? É um aconchego, não é? É um aconchego. Ei, Valdete, tudo bem? Sim. Ah, eu já ia falar som, sim. Escuta essa parte. Eu sei que é mais fácil para quem tá de fora. Falando para fazer o que eu nem mesmo faço. Então, o meu abraço vai falar por mim. Essa live é o nosso abraço para vocês hoje. Ele vai falar por nós. Né, Michele? Sim, acho que essa música tem tudo a ver com o tema de hoje. É uma música muito emocionante, chama Bem-vindo. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E é bom ouvir, eu gosto de ouvir essa música de olho fechado, viajando na letra, até choro. Porque realmente maravilhosa. é uma música que nos abraça mesmo, né? Que leva em consideração toda a nossa imperfeição e o quanto a gente tem que nos aceitar como seres imperfeitos para a gente conseguir esse amor próprio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre isso. Bom, como a gente Ei, anunciou Fonseca, hoje... quem é Fonseca? Ei... Peraí. Ela tava cumprimentando a gente, eu esqueci o nome. Olha os corações, flores. Ai, gente, eu amo. É tão gostoso quando a gente tá fazendo a live, porque a gente sente que vocês estão chegando, sente que vocês estão gostando, sente a sua energia, sente a sua presença. Então pode falar, toda vez a gente pergunta, né? Pode falar, conta pra gente. Você que tá chegando, nos ajude. Pega esse aviãozinho aqui embaixo e manda para as pessoas que estão vendo que estão online agora. Manda ele lá. Ou mamães que vocês sabem que estão aí se culpando, estão tristes, estão sofrendo porque tá pesado. Amanda, Rafa. Rafaela, que ela chama, agora sim. Eu e minha mania de diminuir tudo. Eu costumo falar com as crianças assim: ai, não, seu nome é muito grande. Então eu vou falar apelido que é menor, é mais fácil. E é mais afetivo também, né? Eu gosto. Não é? Não é? Eu não consigo falar Michele. Olha o tamanho desse nome, gente. Michele. Raquel, olá. Finanças com crianças. Como é seu nome? Eu adorei esse título. É Nossa, adorei também. A gente trabalhar, mas já concordo com o título. Adoro essa parte de trabalhar tudo que realmente vai ser útil para a vida da criança, sabe? Estimular ela nesse aspecto. Bom, gente, sextou, né? Estamos aqui, fim de uma semana. Então, provavelmente, eu imagino que a sua situação hoje é mais ou menos assim. Resumindo, cansaço, estresse, não aguento mais lavar vasilha, minha unha tá para fazer, eu não tô me sentindo uma mulher, eu tô um lixo hoje, tão cansada, trabalhei em casa.
cuidei da casa, cuidei de menino, do outro menino que é o marido, ou o marido que ajuda. Estão os dois cansados, meu filho vale por 1000, eu tô cansado, não sei só de falar. E aí, sexta é bem a cara disso, né? Não é à toa que todo mundo na sexta quer dar uma extravasada. Todo mundo na sexta quer ir tomar um chopp, logo pensa em fazer alguma coisa. Por quê? Vem todo um acúmulo, todo um cansaço que gera a tão falada que nos motivou hoje, culpa. Essa culpa, ela não tá atrelada só a quando o menino é grande, não, gente. Essa culpa tá em todas as fases da maternidade. Eu arrisco dizer que essa culpa começa na hora que você lê positivo no negócio. Você recebeu seu exame positivo, você já começa a se culpar. Parece que é literalmente... Eu acho que nós até colocamos o título errado. Eu acho que não nasce um filho. Não, que a mãe nasce na hora do positivo mesmo, né, Michele? A Aline travou aqui para mim. Eu acho que não nasce um filho. Eu acho que a mãe nasce na hora que o resultado dá positivo. Na hora que ela vê o positivo lá, nasceu a mãe. E aí, automaticamente, culpa. Meu Deus, será que eu vou dar... Gente, me fala se eu tô mentindo. Me fala se não é mais ou menos por aí. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, eu não sou capaz. Meu Deus, eu quero, mas eu tenho medo. Eu quero, mas... Como é que eu vou cuidar daquele serzinho? E aí, aí começa. Eu acho que é por aí, não é, Michele? Sim. Bem-vinda, Fátima. E tem uma coisa que eu percebo, Aline, que é o seguinte, aí você vai poder me confirmar, que você já experienciou isso, né? Que eu percebo em muitas mães que acontece o seguinte, elas criam uma expectativa muito grande. Então, você está grávida, você está esperando aquele bebê chegar, e aí você já imagina como você vai maternar, né? Você cria na sua mente, nossa, eu quero criar dessa forma, eu quero dar todo o meu amor possível, né? Porque eu vou ser desse jeito. E aí, quando o filho nasce, existe aquela, eu acho que muita gente posta na internet, expectativa versus realidade. Nossa. Eu acho que isso acontece porque quando o filho nasce é uma situação completamente nova. Não tem como você prever o que vai acontecer, quais as dificuldades que vão surgir, quais os sentimentos que vão brotar, que vão emergir ali daquele momento que você nunca viveu antes, né? Principalmente quando é o primeiro filho. E até o segundo, porque a situação é totalmente diferente. Então, eu tô tentando ler os comentários e tentando concluir aqui, raciocínio. Então, fica aquela questão. Vem o filho, você se depara com a realidade que não é igual à expectativa. Você não consegue agir da forma que você gostaria, porque os desafios muitas vezes são muito maiores do que você previa. E aí entra naquele conflito de, meu Deus, não é isso que eu quero, não é dessa forma que eu queria agir, né? Que mãe que eu estou me tornando? Eu não era essa mãe que eu queria ser. E aí vem aquele monte de culpa por causa dessa expectativa que é diferente da realidade. E aí você sente aquele peso. O que eu estou fazendo? Eu sou a pior mãe do mundo, mas eu perco a paciência à toa. E muitas vezes a pessoa não se via assim antes. Aline, eu tô me enxergando totalmente assim, igual um robô. Tá ruim para vocês? Tá, a sua imagem tá dando uma travadinha, mas o áudio tá bom. O áudio tá dando para ouvir direitinho. Só a imagem que tá travando, né? Uma travadinha leve, mas tá dando para acompanhar bem. Ah, então tá bom. E aí, quando vocês se deparam com essa realidade, ela chega junto com a culpa, porque é tudo novo, né? Na maioria das vezes, você não vai conseguir agir da forma que você gostaria e vem aquela questão de querer ser perfeita, né? Eu acho que, no fundo, todas as mães têm uma ilusão de perfeição. E a culpa vem daí. Eu quero ser uma mãe perfeita, eu quero ser a melhor mãe que meu filho pode ter nessa vida, né?
E a Cindy até falou, real, a mãe decide... Hã? Real, a mãe decide, não vai refri e o povo dá para não aguar. Tem essas questões também. E aí você decide um monte de coisa ali que você não vai dar coisas que não são saudáveis para o seu filho. Aí tem o outro metendo o bedelho na educação do seu filho. E aí já começam os conflitos com o outro, com você mesmo, com o seu filho, né? E várias situações vão surgindo novas e que você não consegue dar conta disso tudo. Você percebe que não está do jeito que você gostaria, e aí vem o peso da culpa. É assim ou não é, Aline? E Não, vocês também podem me contar é se faz totalmente sentido. assim. E eu ia até pedir uma coisa. Gente, vocês estão entrando, faz um favor pra gente, para ilustrar o que a Michelle acabou de falar. Nós falamos aqui da expectativa versus realidade. Coloca pra gente a sua expectativa e a sua realidade. Uma coisa aí da sua vida que foi expectativa e como foi a realidade. Ainda que a realidade tenha sido igual, ainda que ela tenha sido boa. Você vai pôr lá, tipo assim, vai escrever essa parte do refri, igual a Cindy falou, não ia dar refri, barra de refri. Uma coisa assim. Coloca pra gente aqui a sua expectativa Ótimo. versus a sua realidade. Eu confesso que são vários, a gente até se perde, né? Mas uma das coisas que eu vivi com o Bernard, muito dentro disso que você falou, foi que eu falava assim, ele vai ser extrovertido. Olha. E isso gerou em mim, foi assim, um atrito muito grande, porque antes da criança existir, antes de eu conhecer a personalidade dela, antes de qualquer coisa, eu já coloquei uma carga nela, né? Então eu decidi que ele ia ser extrovertido. E ele nasceu um menino mais fechado, mais nervosinho. E eu brigava muito com ele por causa disso. Eu brigava com ele. E isso me gerou culpa, por quê? Porque depois eu percebia que não era justo. Eu não estava sendo justa com ele, né? De brigar com ele, porque eu criei uma expectativa e a realidade foi diferente de algo que eu criei. De algo que eu achei que ia ser. Né? Então, é aquela velha frase, né? Expectativa gera frustração, né? Sim. Você brigava com ele por ele ser quem ele é, né? Porque você queria que ele fosse quem você queria que ele fosse, né? Tipo assim, jogou toda essa carga para ele. E realmente é doloroso quando você se conscientiza. Meu Deus, meu filho não é o que eu quero. Meu filho é ele, né? É isso. Já teve alguns comentários aqui. Vamos ver. Não iria dar doce a Val. Opa. Não iria dar doce antes de 1 ano. Todos davam quando encontrava com ela em festas. Gente, isso aqui eu já fiz alguns posts sobre isso, porque eu acho assim um desrespeito muito grande, sabe? Quando a mãe que decide, gente, a gente tem que respeitar a decisão da mãe, né, da família. E aí as pessoas que estão ao redor vão tacando doce na criança sem perguntar se a mãe quer, se não quer, se tem alergia, se não tem, né? Mas isso vamos deixar para outra hora. Cindy, expectativa, criança calma igual a irmã. Realidade, minha casa destruída, as paredes pintadas. Ai, Cindy, eu tô imaginando a cena aqui. Ainda mais quando você já tem uma, né? Você tem uma tranquilinha, você fala, a outra eu vou tirar de letra. Aí vem outra, o oposto. Ai, ai. E a Val colocou de novo, expectativa. Eu queria a criança sapeca, realidade. Veio sapeca em dobro. Nossa, aí atendeu, né? Deus atendeu as suas preces. E colocou um pouquinho mais de exagero. Aí foi para além, não é frustração. É. Então a gente pode dizer que expectativa gera frustração, né? Sim, e gera culpa, né? Porque as coisas não vão ser do jeito que você quer, você não vai dar conta de lidar com todas essas mudanças, com toda essa realidade que até então você nem imaginava, né? E aí vem o peso da culpa. E mais uma coisa, além dessa expectativa, é mais uma coisa também que eu acho que pesa e que faz a mãe, às vezes, agir de uma forma que ela não gostaria e depois carregar essa culpa, eu acho que tem muito a ver com a criança ferida.
Por quê? E eu acho que eu não vou me aprofundar nesse assunto. Esse é um assunto que a gente vai tratar com mais profundidade na jornada, né, Aline? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu vou só dar uma pincelada, porque é um assunto muito importante. O que que acontece? Quando o filho nasce, o filho, ele vai despertar na mãe, vai fazer emergir toda a sombra que existe na mãe. Porque dentro de nós temos sombra e luz. Todo mundo tem sombras e tem a parte iluminada, né? E quando a criança vem, ela mostra para a mãe, ela faz emergir o que já tinha lá dentro. Então, você vai ter que lidar com todos os seus defeitos, com todas as suas irritações, sabe? Que a criança vai te despertar. E muitas vezes a mãe fala assim, eu já atendi algumas mães que falam assim, nossa, eu me tornei uma pessoa que eu não estou me reconhecendo. Eu não era assim. Eu era serena antes do meu filho nascer. E de repente eu estou perdendo a paciência com tudo. Eu estou me tornando um monstro, sabe? E aí carrego uma culpa que só piora as coisas. E não é que você está se tornando um monstro. É que a criança está te mostrando todas essas suas sombras. E isso é lindo. Por quê? Porque a gente só vai conseguir chegar na parte da iluminação se a gente souber lidar com as nossas sombras. Se ela não vier à tona, ela vai continuar inconsciente e ela vai vindo através de sintomas, né? Ela vai vindo de formas camufladas. Deixa eu ver se eu entendi. Agora, só essas diga. sombras. Só para ver se eu entendi essas sombras. Vamos supor, quando eu era criança, minha mãe, estou dando um exemplo aqui. Um exemplo. Quando eu era criança, minha mãe vivia me comparando com outras crianças. Sempre, mas você não é bom igual fulano. Mas você é o capeta e fulano é o anjo. E daí eu gerei em mim um sentimento de talvez que eu não sou bom o suficiente, de que eu nunca vou ser suficiente. E eu vou replicar isso no meu filho. Seria mais ou menos isso. Se for inconsciente, eu vou acabar fazendo a mesma coisa com meu filho. Se for consciente, eu talvez vá para o outro extremo, porque eu não quero fazer isso com meu filho. Exatamente. E olha só, é exatamente isso. Porque o que acontece? Eu acho que é importante dizer aqui, porque muitas vezes quando a gente fala de traumas da infância, a gente costuma culpar os nossos pais, né? Eu sou cheia de traumas, eu sou cheia de feridas, eu tenho uma criança ferida aqui dentro de mim, porque meu pai e minha mãe me educou dessa e dessa forma. Só que, como a gente já disse aqui, todas as mães, todos os pais, eles educam numa tentativa de acerto. Então, eles acabam gerando trauma sim, ferindo sim, mas querendo acertar. E essas feridas e esses traumas sempre vão existir. Por mais que você estude, por mais que você busque o autoconhecimento, claro que você vai tentar amenizar da forma que você pode para não gerar tantos traumas, mas vai ferir de alguma forma, porque nós somos seres humanos imperfeitos, então não tem como você ter um filho e esse filho não se ferir de alguma forma, não ter algum tipo de trauma, mesmo que seja mais leve, não existe uma forma, sabe? E até porque esses traumas, essas dores, também ajudam a crescer. A criança, ela vai aprendendo através da vida, através dessas frustrações, desses sofrimentos, vai aprendendo a superar algumas coisas, sabe? Então, em certa medida, claro que vai ensinar muita coisa e ele vai se tornar um adulto com um autoconhecimento e com muito aprendizado por causa disso. Vai se tornar um adulto único por causa dessas coisas. Então, eu acho que isso ameniza um pouco a culpa da mãe, porque a mãe, às vezes, eu não quero ferir meu filho, eu não quero causar nenhum transtorno na vida do meu filho. Isso não existe. É importante se conscientizar disso. Não tem jeito. Então, como você disse, se eu fui ferida lá na infância, eu vou levando, dependendo do meu temperamento. Tem gente que se supera rapidinho e não leva para a vida adulta. Tem gente que já leva para o resto da vida algumas coisas que aconteceram na infância. Então, eu vou crescendo com essas crenças, com esses traumas que eu formei de mim mesma por causa da minha educação e vou crescendo com isso e levo isso para a vida adulta.
E aí, quando a criança vem, quando o filho vem, ele te faz se reconectar com todas as suas dores que foram geradas lá na infância. Então, assim, isso está muito interligado. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Às vezes, tem mães que não conseguem lidar com o choro do filho. Então, aí existe aquelas frases clichês, né? Engole esse choro, eu vou te bater para você chorar direito, né? Não, menino não chora. E aí eu não vou nem entrar nesse lado, né? De menino não chora, porque eu acho que daria uma outra live. Nossa. E aí vem aquele monte de coisa. Por que que essa mãe não consegue lidar com esse choro? Por que que esse choro irrita tanto essa mãe? Provavelmente porque ela foi calada na infância. E se ela foi calada na infância, quando ela está nesse papel de mãe, ela vai calar. Sabe? Ela vai calar. Por quê? Porque foi essa a referência que ela teve. Então ela busca isso até de forma inconsciente, como se fosse assim que educar. Eu tenho que educar o meu filho assim. Já que eu fui calada, agora é minha vez de calar. E isso é inconsciente. Ela não pensa, não vou deixar meu filho chorar, porque lá atrás, né? Não é consciente. É inconsciente. Tem uma coisa muito legal que fala assim: eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. E geralmente isso é muito usado quando a gente vai falar de relacionamentos com outras pessoas e tudo mais, né? Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Mas ele vai para um outro lado também. Eu só dou ao outro o que eu tenho. Então, a gente acaba se culpando porque é aquilo que a gente tem para dar. Isso, como você falou, foi a visão de mundo que eu recebi na minha infância. Quando minha mãe estava tentando acertar, gerou em mim, porque eu tenho uma personalidade assim, e aí gerou em mim essa sensação de que o mundo é assim e é isso que eu conheço. Então, deu para ouvir, Michelle? Sim. Deu uma travada aqui para mim. Não sei se é minha internet que tá ruim. Picotando um pouquinho. Oi. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Eu que não te escutei. O finalzinho eu não consegui. Tá sem áudio, Cindy? Pra quem? Tá sem áudio, gente? Eu tô te ouvindo. Marli, travou? Tá sem áudio? Voltou? Voltou. Voltou. Então, continuemos. Voltou, gente? Então tá, qualquer coisa vocês levanta a mão aí. O áudio voltou. Uhul. Então a gente tava falando disso, né? Dessa questão do que eu tenho, eu dar o que eu tenho. Sim. E aí, quando eu penso que eu só posso dar o que eu tenho, eu preciso me autoconhecer. Até para saber o que eu tenho. E para saber o que me falta. Para saber o que me falta para eu preencher, né, o que me falta. O que eu preciso, né? De onde que está vindo toda essa irritabilidade? Por que eu tenho essa tendência, a Cindy falou que ela também não consegue lidar com o choro? Por que eu não consigo lidar com esse choro, né? Como que eu vou trabalhar isso? E aí entra a questão de me conectar com a minha criança interior. Se eu calo meu filho porque eu fui calada na infância, eu preciso acolher a minha criança que está ferida. Sabe? Essa reconexão, ela é muito bonita e é muito profunda. Porque aí eu consigo me acolher com todas as dores que existem ali em mim. E quando eu consigo me acolher, eu vou conseguir acolher o choro do meu filho. Se eu não consigo me acolher, se as minhas feridas estão ali abertas, se está sangrando, eu vou fazer o outro sangrar. Porque só fere o outro quem está ferido. Então, primeiro, eu tenho que buscar cicatrizar essas minhas feridas. Eu tenho que buscar um trabalho mais profundo, de realmente me curar para eu poder entregar o melhor para o outro. Então, faz sentido? Então, assim,
fazendo uma ligação do todo, é mais ou menos assim. A gente cria uma expectativa na maternidade, na paternidade, a gente cria uma expectativa. Só que, de certa forma, a gente esquece da individualidade desse serzinho que está vindo ao mundo. Ele é pequeno, está desenvolvendo, pouca autonomia. Eu sou responsável por ele, mas eu esqueço que ele é outra pessoa. Sendo outra pessoa, ele vai ser diferente de mim, ele vai agir diferente do que eu esperava. É um caminho diferente e aí eu me frustro. E essa frustração gera culpa. Mas aí, para eu saber, para eu iluminar, para eu pegar um holofote e jogar nessa situação, sabendo o que é que me gerou essa culpa, o que é que me gerou essa frustração, eu preciso jogar um holofote ali, que eu preciso me conhecer. Vou trazer aquela analogia que você fez, que eu amei e vou levar para a vida. A culpa é como se eu estivesse com uma mochila de pedras nas costas. Seria eu tirar essa mochila das costas, eu chego em um determinado momento e vou falar, tirei essa mochila das costas, tá aqui, na minha frente. E agora eu vou olhar pedra por pedra, entender como aquela pedra funciona, para eu poder lapidar ela, o que puder ser lapidado, ou jogar fora o que tá ali só para pesar mesmo. Por aí? Exatamente. Ilustrou lindamente. Ai, adoro analogias. É isso, porque quando está nas suas mãos, você tem como fazer algo. Enquanto está nas suas costas, você só sente dor, sofrimento e peso, né? E trazer para as mãos é realmente essa responsabilidade. Então, olhar para o que eu fiz como fiz errado, não é assim que eu quero fazer, é ótimo. Vai gerar uma certa dorzinha? Vai. Então, assim, eu até queria fazer um comentário aqui, que eu também acho que vai aliviar um pouco as mães, que é, um pinguinho de culpa não faz mal para ninguém. Por quê? Vamos supor, gritei com meu filho, eu não quero gritar. Ai, meu Deus, me deu uma dor aqui, uma culpazinha, que ótimo. Por quê? Porque isso significa que você sabe onde você quer chegar. Você tem consciência de que não é isso que você quer fazer. Mas aí, logo depois, você tem que se movimentar para sair desse lugar. Porque a culpa negativa que gera peso é aquela culpa que faz você ficar estagnado. Então, você vai repetir os mesmos erros. Agora, um pinguinho de culpa que te conscientiza do seu erro, mas te faz agir depois, aí é uma maravilha. Exato. Porque aí sim você vai se trabalhar, você vai se autoconhecer e vai buscar um caminho diferente. Vai fazer diferente da próxima vez. Exato. Né? Então, por isso também é importante a autoaceitação. Esse tema, Cláudia, bem-vinda, demorei, mas cheguei. Que bom que você chegou. A autoaceitação é olhar para o que eu sou e para o que eu dou conta de fazer agora com as ferramentas que eu tenho e me aceitar como um ser imperfeito e agir apesar de tudo, sabe? E agir com o que eu tenho nas mãos agora, mesmo que não seja do jeito que eu quero, mas é do jeito que eu dou conta no momento. E amanhã vai ser diferente, porque a cada dia a vida dá um papel em branco para a gente fazer a nossa história. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Hoje eu não fiz o que eu gostaria, ótimo, amanhã você tem mais uma chance. E aí, o que você vai fazer com essa nova chance? A autoaceitação... pode falar. A minha sobrinha diria, Jinx, a autoaceitação, ela é sinônimo de autoempatia? Sim. É você se conectar com você mesmo, né? E aceitar todas as suas imperfeições, porque você é um ser humano. Se aceitar como imperfeita. Né? Pois é. Porque eu ouvi uma vez, e é uma lição que eu trago para a vida. O que a gente faz? Por exemplo, quando uma amiga sua, um amigo seu, tá mal e vem desabafar. No seu caso, não profissionalmente, Michele. Uhum. Mas com amigos não profissionais. Vou desabafar, vem cá, tô precisando desabafar. E aí a pessoa se abre com você. Você, num ato de empatia, começa a consolá-la.
Então ela tá falando ali, eu tô mal porque eu sou isso, eu sou ruim, eu sou o mosquito, cavalo, cocô do bandido. E aí a pessoa tá lá lamentando. Qual é a nossa tendência? Não é virar pra pessoa e começar a falar assim, é mesmo, você não presta. Não, a nossa tendência é falar com a pessoa. Não, calma. Primeiro, respira. Olha por essa perspectiva. A velha frase, né? É preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Então, olha, e aí você começa a trazer a pessoa para enxergar a situação por uma nova perspectiva. Se a gente consegue fazer isso com um amigo, por que que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso com a gente? Por que que a gente tem tanta dificuldade de dizer, não, peraí, eu vou lá na frente do espelho, eu vou me olhar no espelho e vou falar assim, olha, você é uma mãe maravilhosa, você faz tantas coisas boas, por que você não pode cometer um erro? Qual o problema de cometer um erro? Isso quando você realmente errou, né? Porque a gente é mãe, a gente erra sempre, gente. Não tem como, mas a gente tá aprendendo junto. Então, essa autoempatia, eu falo que é mais ou menos eu me tornar minha amiga, né? Pra me Nossa, aceitar. Aline, você falou tudo. Você falou tudo e mais um pouco agora. A gente tem a autopunição muito presente na nossa vida, né? E eu também acredito que vem também de uma educação punitiva. Se eu fui punida na infância, como eu vou aprender a lidar comigo mesmo? Através de punição. Então, tudo que eu faço de errado, ó, é lerê, lerê, né? Eu vou me dar chicotadas, porque é isso que eu mereço. Na infância eu só ganhei xingo, puxão de orelha, né? Couro, castigo. Como eu vou saber lidar de forma diferente comigo mesma? Olha a importância de mudar essa educação, Não, porque muda o verdade. nosso olhar sobre a gente mesmo. Eu vou aprender a me amar a partir do momento que eu receber esse amor lá atrás. Só que se eu não recebi, né, gente? Aí a gente está falando de agora. Se eu não recebi esse amor da forma que, né, que seria ideal, como que eu posso me amar agora, com todas as minhas feridas? Com essa criança que está pedindo socorro, que está pedindo para ser abraçada e acolhida, né? E aí tem todo um trabalho profundo de autoconhecimento que você pode curar. Aqui a gente, né, numa live não tem como aprofundar e passar por um processo de cura. Na jornada a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nisso, mas eu vou até mandar no grupo, para quem está no grupo, gente, alguns mantras de umas crenças que vai fortalecer as mães que estão vivendo isso. Então, para quebrar algumas crenças limitantes e transformar em crenças fortalecedoras. Eu vou mandar para quem está no grupo, para quem ainda não está, entra na bio do meu Instagram ou na bio do Instagram da Aline e entra lá, porque é só até domingo, tá, gente? Aproveita que já tá quase acabando, né? A Para nossa quem chegou semana. agora, é um grupo no WhatsApp onde a gente está tendo trocas riquíssimas, né? Complementos de tudo que está sendo dito aqui na live. A Cláudia falou assim: legal, não parar no tempo. Importante. Reconhecer que errou, mas fazer algo diferente. E a autoaceitação nos deixa mais em paz. A gente percebe que não somos perfeitas, mas ainda há tempo de fazer mudanças. Né? Não tira o mérito de ser uma Sim, excelente mãe, né? Então, isso eu achei muito legal. A exatamente. autoaceitação nos deixa em paz. Realmente, ela nos Isso, deixa em paz. Essa é uma grande verdade. isso. Carência de autoconhecimento, Ananda. Ah, não. Peraí, andante por desafios. Eu ia falar Ananda. Carente de autoconhecimento. Carência em qualquer contexto ela é ruim. Né? Assim, eu diria assim, a gente gera na gente um sentimento ruim. A carência ela é falta, né? Mesmo. E a gente Isso. tá tão corrido ultimamente que não tem tempo de olhar para dentro. A vida tá tão corrida, né? Você tem muitas responsabilidades e um negócio que eu ia falar. Quando a gente se culpa, eu diria que culpa é excesso de responsabilidade, na verdade. Quando a gente está trazendo. Posso falar isso, Michele? Culpa é excesso de responsabilidade. Eu me responsabilizo por coisas que eu desconheço Me até. fala mais sobre isso. Eu poderia dizer até isso, né? A Cindy também falou aqui. A sociedade romantiza a maternidade. Muitas de nós
entram na maternidade com a ideia daquele comercial de margarina. Na primeira birra da criança, o desespero bate, o medo de estar errando. É isso que é a expectativa versus realidade, né? Realmente, essa romantização da maternidade traz um peso para as mães desnecessário. Se as Medo. mídias mostrassem a realidade, né? Uma maternidade real. Eu acho que não só mídias sociais, porque é uma mídia social, né? Rede social, a gente tem um problema muito grande. As pessoas vão até às vezes achando ruim, porque mídia social, a rede social, todo mundo mostra o seu melhor lado. Todo mundo quer mostrar o seu melhor ângulo na foto, todo mundo quer mostrar o seu melhor momento de vida. E aí a gente vai vendo aquele tanto de momento e inconscientemente acha que a vida de todo mundo é linda e eu tenho que ficar correndo atrás de uma perfeição que nunca vai acontecer. Porque aquilo lá é só o melhor de cada um. É só o melhor de cada um. A gente não pode esquecer que todo mundo tem dores. Todo mundo erra, todo mundo sofre, e todo mundo erra, e todo mundo sofre, e erra, e erra. E errar faz parte do processo. Não é verdade? Sim, e a gente compara o nosso bastidor com o palco de alguém, né? Uma vez eu ouvi essa frase, e é isso. Eu tô aqui no meu bastidor, cheio de loucura, né? Desespero, passando por perrengue, desafio, e eu tô vendo só o palco do outro, que é só o que o outro mostra. E aí eu penso, nossa senhora, minha vida é uma bosta, né? Comparado com a vida dessa pessoa, que só mostra coisa boa ali. Mas a gente não conhece o bastidor dela. E ter essa consciência é importante para não sofrer. E a gente sofre desnecessariamente, porque a gente está comparando coisas diferentes, né? Aline, só para fechar esse assunto da culpa, eu queria trazer aqui 3 dicas. Quando não é 4 passos, são 3 dicas. A gente vai passeando e indicando. Porque como por live, né, gente, as redes sociais, a gente tem uma oportunidade de compartilhar conhecimento, mas a gente não consegue aprofundar nas coisas. Então eu gosto dessas dicas para ficar mais claro e eu acho que ajuda um pouco, né? Já é alguma coisa. Fixa. E aí, 3 dicas que eu diria para amenizar essa culpa. Eu não digo para tirar totalmente a culpa, porque, igual eu disse, umas pitadinhas de culpa pode te fazer bem, mas para amenizar essa culpa, seria, primeiro, conscientizar. Você está se sentindo culpada? Por quê? Sabe, para você perceber se essa culpa faz sentido ou se essa culpa é algo que está totalmente fora do seu controle. Porque eu também percebo que muitas mães se sentem culpadas por coisas que não tem nada a ver com elas. Tipo assim, que elas não podem fazer nada. Sabe? O menino faz alguma coisa, ai meu Deus, eu que errei. Sabe? Já coloca toda a carga nas costas, sendo que uma coisa não tem nada a ver com ela. Então, acho que essa conscientização seria o primeiro passo. Tem a ver comigo? Eu posso fazer alguma coisa com isso? Eu posso mudar? Posso fazer diferente? Ou não? Isso aqui foge do meu controle, isso tem a ver com o outro e eu não posso fazer nada. Primeiro passo, conscientização. Segundo passo, deixa eu colar aqui, é assumir essa culpa e compartilhar com alguém. Isso é importante, porque muitas vezes as mães sofrem sozinhas e caladas com essa culpa e têm até vergonha de dizer para o outro que ela está errando, né? Que ela está errando, entre aspas, que às vezes nem é erro, mas é um aprendizado. E aí ela guarda. E isso também não pede ajuda por vergonha, por medo do que o outro vai pensar de mim. O outro vai me julgar como mãe e é o que ela menos quer, é ser julgada como mãe, porque ela quer ser uma mãe perfeita, né? Como eu vou admitir o meu erro? Acontece, né, Michele? O que de fato às vezes acontece. Ah, mas você tá vindo me pedir para ficar. Eu só vou pôr um exemplo assim, na prática do dia a dia. Você tá vindo me pedir para ficar com seu filho de novo? Aí nessa frase tem um que incompetente você é, nas entrelinhas. Que incompetente você é, né? Querendo ou não, pode soar assim. E ela vai lidando com esse auto-julgamento e com o julgamento do outro também, que faz essa carga ficar cada vez mais pesada.
Só que Isso. quando você assume e compartilha, e esse compartilhar eu quero dizer de várias formas, você pode desabafar, sabe? Falar com um amigo, falar com uma amiga, com um familiar, falar assim, tá pesado, eu não estou dando conta. Eu estou explodindo nesses momentos, eu não queria agir assim. Só de você estar colocando para fora, você já está trabalhando, porque a fala é terapêutica. Quando a gente sofre calado e não coloca para fora de alguma forma, a gente mergulha nas nossas emoções, que tá, né, tá tudo tá muito dolorido e eu ainda estou afogando nas minhas emoções. Quando você coloca para fora em forma de linguagem, ou pode ser em outras formas também, você está organizando, você está juntando emoção com razão. E aí entra um pouco naquele cérebro integral que eu falei na última live. Quando o nosso cérebro está integrado, a gente consegue passar por nossos desafios de uma forma mais leve. Porque eu consegui integrar emoção com razão, eu consegui entender as minhas emoções. Aí elas não estão mais tão dolorosas. Eu consigo caminhar. Ontem no grupo, depois da live, a gente teve uma resenha muito legal, uma interação muito legal. Cada mãe foi colocando a sua situação, a gente teve depoimentos maravilhosos. Outras vinham e falavam, eu também vivia isso. Outras falavam, mas lá em casa eu fiz assim. Essa conversa no nosso grupo entra nessa dica, nessa segunda dica? Sim, com certeza. E muitas mães, inclusive, falam, né? Só de eu ter relatado aqui a história, eu já me senti melhor. Por quê? Porque você fez esse trabalho com seu cérebro, você colocou para fora em forma de linguagem, então você já está trabalhando sua parte emocional. E isso realmente ajuda. Escrever ajuda, ter um diário, gente, é terapêutico demais. Coloca todas as suas dores ali, Eu porque às quero. vezes é uma pessoa que não gosta de falar, que não gosta de compartilhar. Então escreve, sabe? Desenha, faz uma arte. Isso tudo te ajuda a elaborar e te ajuda a organizar internamente todo esse sofrimento, toda essa carga, né? Então, e outra coisa também que ajuda, Aline, que eu também já falei, mas eu acho que válido falar de novo, é pedir desculpa para a criança, que muitos pais não pedem. Inclusive a Cindy relatou lá no grupo que ela nunca tinha pensado nisso antes de eu falar para ela, que ela falou assim, gente, por que que eu nunca pedi desculpa para minha filha quando eu gritei com ela? Porque a gente veio de uma educação que achava que pedir desculpa faz a gente perder a autoridade. Uhum. E aí a gente não pede de jeito nenhum. Mas pedir desculpa também faz parte desse assumir. Eu assumo que errei e agora eu vou pedir desculpa. E olha o tanto que eu ensino para uma criança num pedido de desculpa, né? A Então criança aprende essa mais, a criança aprende mais com o exemplo do que com a fala, né? sim, não adianta eu mandar meu filho ir lá e pedir desculpa para o coleguinha se eu não peço desculpa para ele quando eu faço coisas que eu não gostaria com ele. Exato. É E verdade. aí, o terceiro tópico, vê se ficou claro, gente. O primeiro é conscientizar de que culpa é essa, se essa culpa tem fundamento. O segundo é compartilhar, assumir a culpa, compartilhar, desabafar, colocar para fora, pedir desculpa. E o terceiro é traçar um novo caminho mentalmente do que você gostaria de fazer da próxima vez. Isso significa focar na solução. Porque, igual a Cindy me relembrou lá no grupo, de uma frase que deixa eu ver se eu lembro como é que é. É Lembra, Cindy, o que culpa, que você tinha falado? culpa, culpa sem ação gera dor. Algo nesse Isso, sentido. foi Culpa isso. sem ação gera dor. Então, se eu estou sentindo toda essa dor e eu não me movimento para fazer diferente, ela vai continuar me gerando dor. E vai ser um ciclo. Eu me sinto culpada, eu faço o mesmo, me sinto culpada de novo, caio no mesmo erro, me sinto culpada de novo e não saio desse ciclo. Agora, quando eu me coloco em movimento para fazer diferente, eu É. saio desse ciclo vicioso. Uhum. Aí, ó. Eu acho que esses seriam os 3 passos, só para fechar esse assunto aí de uma forma mais clara. Então, o terceiro posso resumir em meta. Sim, e aí já pensar no que você vai fazer, sabe, Aline? Eu acho importante trazer isso para o concreto no sentido de
Criança fez uma birra, o que que eu vou fazer? Sabe? Já pensar e visualizar isso. Eu vou sair de perto, ou eu vou tomar uma água, eu vou respirar, eu vou contar até 10. Decide uma coisa só. Porque aí, da próxima vez que acontecer, você já vai ter esse recurso ali, Como se internalizado. fosse uma boia mesmo, né? Salva-vidas. Nessas situações mais extremas, eu vou criar uma postura para ser meu bote de salvação, vamos dizer assim. Exatamente. Eu vou ficar ali sempre me dando um tempo, né? Sempre me dando um tempo. Não é verdade? Dando um tempo e fazendo diferente ao mesmo tempo, né? Porque você não vai repetir a mesma coisa, você vai sempre olhar para a solução, fazer diferente, ou seja, você vai estar em ação, então a culpa não vai gerar dor. A culpa vai se transformar em responsabilidade, é aquela questão. Eu vou fazer algo com essa pedra aqui, eu vou construir algo edificante aqui com essa pedra, não vou ficar mais carregando elas nas costas, né? Aline, tem alguns comentários? Deixa eu só ler aqui. Tá. Falou, para mim, essa mesma sociedade que romantiza a maternidade cobra dessas mães que suas crianças não façam birras, não chorem. Eu acho crueldade. É cruel demais. Porque a sociedade fala que a maternidade é linda, a mãe se dá conta que não é tão linda assim, e eles ainda cobram uma postura da mãe, né? Que não existe. Cobram uma perfeição que é ilusão. E aí as mães sofrem cada vez mais. E não mostra a muito realidade, similar né? ao corpo ideal da mulher, né? A essa beleza ideal e que tantas mulheres adoecem buscando essa beleza, nunca são felizes. Isso acontece com a maternidade. E o pior, né? Com a maternidade está acontecendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, aumentando a carne. Então, se tem homens aí na live, olha, empatia com a mulher. Isso, boa. Teve A mais Cláudia falou, cada um tem seu momento. Errar, mas o desejo de fazer o certo é muito maior. Isso mesmo. Ana, eu não conseguia amamentar minha filha. Eu tive mastite. Meu peito sangrava e chorava de dor. E mesmo assim tentei amamentar. Minha filha tinha fome e as palpiteiras achavam que eu não queria amamentar. Ô, gente, esses palpiteiros que surgem do além é difícil, né? E ela complementou, a Ana complementou embaixo. Então eu disse, não vou deixar minha filha ficar com fome. Ponto. Show. Passei a dar a fórmula e não preocupei com o que iam falar. Amamentar é romantismo? Amamentar e romantismo é importante, mas não é simples. Não é simples. Não é simples, É porque cada um tem uma realidade. E ninguém pode julgar. Posso fazer um gancho? Será que eu posso colocar um trechinho da música de novo? Gente, no início da live, a gente colocou uma música. E aí, é uma música que a Michelle vai postar lá no grupo daqui a pouquinho. E eu queria que vocês ouvissem esse trecho, que é um gancho nisso que as meninas falaram agora, sobretudo, que eu adorei, as palpiteiras da Ana. Posso colocar aqui, então? Palpiteiras de plantão, pode. Eu vou pedir para você, se tiver muito movimento, chegar mais perto. É rapidinho, vou pôr um trechinho muito pequeno. Se tiver fone de ouvido, gente. Esse trecho. Eu sei que é mais fácil pra quem tá de fora, falando pra fazer o que eu nem mesmo faço. Então meu abraço vai falar. Essa música linda traz exatamente isso que a Michelle falou, gente. As pessoas vão falar. Olha, eu sei que é muito mais fácil para quem tá de fora. Vamos falar. E essa falação toda vai aumentar essa culpa. Mas aí vem a Michelle, nessa live de Fórmula 1, porque, gente do céu, como passa rápido, nosso tempo já tá 50 minutos já. E o mal educado do Instagram bate a porta na nossa cara. A Michelle trouxe essa coisa linda, que foram esses 3, não são passos, são 3 dicas, né? Essa sequência de 3 dicas. O que a gente vai fazer? A gente vai
conscientizar. Então, nós vamos trazer a consciência, o nosso sentimento lá em cada situação, em cada ocorrência, né, com os nossos filhos, sejam boas ou ruins. Então, a gente vai trazer a consciência. Ou seja, tirar a pedra das costas e colocar na mão. Depois, a gente tem que assumir. Vamos externalizar. Pega isso e bota para fora. Em resumo, né, Michele? Bota para fora. E aí, depois, você vai criar uma meta. E essa meta, ela vai ter um planejamento. Você vai ter uma estratégia sua para lidar quando aquilo acontecer de novo. Porque se você não criar uma estratégia, todas as vezes que acontecer vai ser daquele jeito. Você já sabe. Você já sabe que todas as vezes que aquilo acontecer, você já sabe que você vai sofrer, meu querido. Mas a notícia boa é que dá para fazer. E aí, como a música mesmo falou, é mais fácil para quem está de fora. Simples, conscientizar, assumir, criar meta. Olha que coisa simples. Coisa fácil, é mais fácil até pra gente ficar falando aqui, né? Bem mais fácil pra gente ficar falando aqui, mas vai viver. Nada de fácil. Não tem nada de fácil. Isso tudo é muito mais complexo. Você hoje aqui nessa live descobriu que tem jeito. Nessa, na de ontem, na de anteontem, todas as outras, a gente descobriu que tem jeito. Agora, o como fazer isso envolve uma série de conceitos, envolve a gente trazer à mente, conhecer mais o desenvolvimento da criança, novos conceitos de psicologia que vão ajudar muito nessa interação. E você pode descobrir isso de muitas formas, né, gente? E a gente criou a jornada criativa para ajudar nisso. Nós temos uma sequência todos os dias. Vai ser um grupo no WhatsApp que vai ser diferente desse nosso grupo. Esse nosso grupo, ele é aberto para a gente bater um papo todo dia, né? Mas é mais para a gente se conhecer e ter essa resenha. Nesse grupo da jornada, vai funcionar assim. Nós vamos todos os dias levar o conteúdo que você precisa. O conteúdo do primeiro dia vai fazer conexão com o segundo. E isso vai te gerar uma construção. Aí a gente entende que você já gerou uma certa construção. Vamos dar práticas para você ir trabalhando isso com o seu filho. E aí, no dia seguinte, a gente evolui. E todos os conteúdos vão te ajudando a evoluir com a criança. Você e a criança. Então, você vai levando conhecimento para sua mente e nós vamos te dando, na prática, formas de conduzir esse conhecimento até a sua criança. Essa jornada vai acontecer durante 15 dias. Nesses 15 dias, nós dizemos assim, você vai sair daqui hoje com essas pedras nas costas. Durante a jornada, você vai colocar essas pedras nas mãos e nós vamos fazer a leitura delas com você. Então, todos os temas vão abordar essas dores que tem nessas pedras, né? Do autoconhecimento, do desenvolvimento da criança, de como a criança responde. E cada dia você vai receber um pouquinho. Como é que vai ser? Você recebe um conteúdo para entender a sua mente, a mente da criança. Você recebe uma sugestão prática para praticar com a criança e vai evoluindo. E ao final desses 15 dias, você seguindo direitinho a sequência das informações que vão sendo dadas, ao final desses 15 dias, a gente vai ter no final uma live fechada, né, no Zoom, assim, onde a gente vai trocar ideia, onde a gente vai ver como todo mundo evoluiu nesse processo. São 15 dias para a gente te dar a mão e seguir nesse processo. Vai ser lindo, gente. Vai ser lindo. E vai ser maravilhoso se vocês vierem com a gente. Vai ser maravilhoso se a gente puder ter vocês fazendo essa troca também com a gente. Mais ou menos isso, Michele? Isso. E eu só queria trazer aqui que através dessas lives a gente realmente não consegue aprofundar, a gente consegue pincelar, trazer à tona, né? E através da jornada, a gente teve a ideia da jornada exatamente para
esse aprofundamento que gera transformação. Eu acho que as lives, as mídias sociais, elas nos dão a oportunidade de trazer informação, mas a transformação precisa de algo mais, e é isso que a gente vai fazer na jornada. Quem tiver interesse, quem está acompanhando as lives, está gostando dos conteúdos e tiver interesse de aprofundar para realmente transformar, fala com a gente, que a gente vai explicar melhor como vai funcionar. Inclusive, vocês têm uma chance de ganhar uma vaga, né? Tem duas vagas. Duas vagas. Nós vamos oferecer duas vagas. Chama a gente no direct, ou se você está no grupo, manda lá, eu quero saber como ganhar a vaga, que a gente vai explicar direitinho. E se você sentiu aí no seu coração que é hora de aprofundar e de transformar, né, essa educação cansativa em uma educação criativa e leve, fala com a gente, não perde essa oportunidade, porque vai ser lindo. Eu até arrepio, só de falar. Vai ser sensacional. Então, a gente sabe que tem que criar uma meta, que tem que criar uma estratégia. Como fazer isso que é complexo? A gente vai te ajudar. E lá no final, já pensou? Você mesmo diante de uma birra do seu filho, você se preparou a tal ponto de conseguir absorver aquilo com mais serenidade? Imagina só. Dá para ser assim, gente. Dá para ser assim. E a gente preparou uma proposta maravilhosa que você seguindo ela, acompanhando, você vai chegar lá. Vai ser muito legal. Vai ser muito rica essa experiência. E a gente conta com vocês, espera vocês, tá bom? Lá no Sim, e até daqui a pouco. Isso, até daqui a pouco no grupo, a gente vai abrir o grupo agora para a nossa resenha, que está sendo tão rica e construtiva. Se você não está lá ainda, vai lá e a gente te espera até daqui a pouco, né, Aline? Vamos encerrar, porque senão o Instagram... Quem entrou agora e não sabe, esse grupo é um grupo que, para você entrar, você tem que ir lá no link que está na minha bio da Michelle. Você entra no grupo, participa da nossa conversa pós-live e lá a gente vai dar mais informações da jornada, ok? Isso! Beijo, gente! Ao print! Aos coraçõezinhos. Beijo, obrigada! Gente, obrigada. Beijo!